A gente volta com um alerta bem importante, viu? Os casos de bronquiolite, especialmente em bebês e crianças, aumentam nessa época do ano. Na maioria das vezes, os sintomas não passam de coriza, de tosse, mas pode evoluir sim para forma grave e requer cuidados redobrados. Aqui no estúdio eu converso com a pediatra Michele, que vai conversar com a gente, a doutora Michele Moura. Bom dia, doutora. Bom Seja dia, bem-vinda ao Mulher obrigada. Demais, viu? E você que está aí do outro lado, pode enviar perguntas para a gente, tá? Nosso zap está aberto aí para te receber. É o 991050400. Você pode compartilhar algum relato pessoal de alguém que você conhece. Manda sua pergunta para nós, tá? Participa. Doutora, antes de qualquer coisa, preciso saber o que é a bronquiolite. Explica pra gente, por favor. A bronquiolite é uma infecção viral, né, que causa inflamação dos bronquíolos, que são as partes aéreas do pulmão menorzinhas, então as mais distais. Tá? Então, é basicamente isso. Ele é causado pelo vírus sincicial respiratório principalmente, mas alguns outros vírus também podem causar bronquiolite. A gente separou aqui uma telinha, né, com os principais sinais, os principais sintomas da bronquiolite. Vamos trazer aqui na tela, são sinais para a gente trazer esse alerta, tá? Respiração rápida e superficial, a respiração com sons muito elevados, contrações no peito, por baixo da caixa torácica, acima da clavícula, entre as costelas ou no pescoço, o alargamento das narinas, aumento da irritabilidade, rabugice, cansaço, comer ou beber menos e dificuldade em dormir. Esses são os principais sinais de alerta, né, doutora? Algum deles chama mais atenção para a pessoa já recorrer logo a um serviço de saúde, por exemplo? Sim, quando você vê um bebê, a bronquiolite ela é prevalente em crianças menores de 2 anos, é mais grave em crianças menores de 6 meses. Então, assim, você vê aquela criança que está respirando com aquela retraçãozinha, né, entre as costelas, uma retração nessa região da fúrcula, embaixo da costela, recusa de se alimentar, busca atendimento, é uma urgência, né? E isso evolui em criança muito rápido. Então, um resfriado que começa de uma forma muito simples, com um espirrozinho, uma tosse que começa a ficar mais persistente, a criança fica uma dinamia. Em alguns casos, essa dificuldade de respirar pode se agravar e fazer uma cianosezinha, que a gente chama. Então, fica mais pálido e roxinho ao redor da boca, nas extremidades, né? Nos dedinhos dos pés e das mãos. É uma urgência. Por que nessa época do ano os casos costumam aumentar, doutora? Que particularidade é essa? Aumenta muito e muito mesmo. A gente está entrando geralmente em uma doença de outono e inverno. A gente ainda está no verão, mas assim, as temperaturas começam a baixar, a umidade baixa também. Então as pessoas tendem, diferente do verão, do calor, a ficar mais aglomeradas. Então isso favorece a transmissão do vírus e de outras doenças também. Recentemente, a influenciadora Virgínia relatou o caso do filho dela, o José Leonardo, que teve bronquiolite, precisou ser internado. A gente está vendo aí a foto do pequenininho. Felizmente ele já está em casa, já recebeu alta, mas ela recebeu muitas críticas nas redes sociais, doutora, porque sendo influenciadora, tendo um trabalho, né, muito intenso, sobretudo nessa época, né, de carnaval, precisou sair bastante, voltava direto para o hospital. Independente da questão polêmica aí, mas qual é a maneira ideal? Digamos que já tenha o caso de bronquiolite dentro ali da sua casa, um bebê, uma criança. Como é que essa rede de apoio, como é que esses adultos precisam agir para não agravar ainda mais a situação, né? Isso. Eu bato sempre na mesma tecla, a rede de apoio é restrita. Então, assim, principalmente a gente está numa época pós-carnaval, todo mundo saiu, algumas pessoas que são redes de apoio de famílias saíram para o carnaval, para a folia, estão voltando. Então, assim, ter cuidado com essas pessoas, evitar pessoas que estão resfriadas, né? Então, se você tem algum sintoma gripal que precisa lidar diretamente com a criança, se você é o pai, é a mãe, né? O irmãozinho, lavar as mãos com frequência é principal meio de prevenção. Uso de máscara se você está com coriza, se você está espirrando, está com tosse, tá? Trocar essa máscara com frequência, né? Porque não adianta você colocar uma máscara hoje e passar o dia inteiro com essa máscara. Então, ter esse cuidado. Criança que tem irmãozinho pequeno, né, que está frequentando a escola, essa criança maior, chegou da escola, lava as narinas, dá um banho, como a gente fala, né, de cabeça e tudo,
diminui a transmissibilidade do vírus, com certeza. É tão importante falar sobre isso, né? Sobretudo com relação a crianças recém-nascidas. A família quer ir até aquela casa, quer segurar o bebê no colo, quer abraçar, quer dar beijo, quer segurar. Isso é um risco muito forte para essa criança, né? A gente não pode dizer 100%, mas é um risco certo, né? Então, assim, se você não é rede de apoio direta, se a mãe não ofereceu a criança para ir para o seu colo e nem disse, não, beija aqui. Gente, criança não se beija, não se pega e principalmente não se beija em rosto, não se pega em mão, nem no pezinho, não. Tá? Então, criança, quem tem recém-nascido, realmente tem que estar mais resguardado. É um período curto, né? É um período muito curto aí. Os primeiros meses eu digo que a criança tem que estar mais protegida mesmo. As vacinas ainda estão sendo, né, administradas. Você não tem uma criança, você tem uma criança maior com uma imunidade já estabelecida, diferente de um recém-nascido. Certamente. Sobre a questão do tratamento também, né, doutora? Como é que esse tratamento acontece uma vez diagnosticada a bronquiolite, a forma grave que seja ou algo mais brando? Como é que é esse tratamento? É a grande questão. A bronquiolite, por ser um quadro viral, a gente não tem uma medicação específica depois dela instalada. Então, os casos mais leves ou mais graves, primeiro de tudo, tem dúvida, busca atendimento médico, seja no pediatra assistente, seja na urgência. Ele que vai avaliar, é o pediatra, é o médico que vai avaliar se é grave ou leve. Certo. De qualquer forma, um caso leve, dá para a gente estar acompanhando de pertinho em casa. Então, lavagem nasal, hidratação, fisioterapia, né? E sempre reavaliando essa criança. Muito bem, tá dado o alerta, né, minha gente? Cuidar da saúde dos pequenos, das crianças. E doutora Michele estava dizendo aqui durante os bastidores que não somente as crianças, os bebês, mas também os idosos requerem esse cuidado especial, essa atenção redobrada, né, doutora? Com certeza. Principalmente, a gente tem que lembrar que alguns avós estão em contato direto com os bebês, né? Algumas famílias têm essa honra de ter os avós cuidando dos filhos, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque o vírus sincicial respiratório e os outros vírus menos comuns para bronquiolite, como o adenovírus, rinovírus, eles causam doenças nas outras faixas etárias. Não é a bronquiolite, então é uma sinusite, um resfriado comum, uma pneumonia numa criança maior. E sim, pode causar uma pneumonia mais séria num idoso. Muito bem, né? Alerta dado, então. Vou deixar aqui o Instagram da doutora Michele, é @DRA, doutoramichelemoura.pediatra. Inclusive tem postagem lá sobre esse assunto, né, doutora? As pessoas podem conversar um pouco mais, tirar mais dúvidas por lá, né? Isso. Muito obrigada pela participação e até a próxima, viu? Bom dia. Boa terça-feira, ótimo dia.